Esta casa em São Mateus do Sul foi transformada em uma pousada com 6 suítes, mas o mais interessante de tudo foi o processo de transformação e reaproveitamento que conseguiu manter e valorizar o estilo original da casa. E o resultado ficou tão único que ganhou até um nome diferenciado, Castelinho Iguaçu. Boa tarde, pessoal. Então hoje nós vamos entrar aqui na história da casa do Castelinho do Iguaçu e eu vou entrevistar uma pessoa que é muito especial, além de ser essa pessoa jovem, bonita, também é minha mãe, é a Tânia, que é a proprietária aqui da casa, que idealizou todo o projeto e as ideias, e eu vou começar pedindo para ela se apresentar. Então, meu nome é Tânia, sou psicanalista, agora por profissão, por escolha, e principalmente sou a mãe do Leonardo, mãe da Vanessa e agora uma avó muito feliz da Madalena. Então eu queria que você contasse um pouquinho para nós da história da casa, como que surgiu a ideia, o sonho de ter essa casa e como que foi, como que aconteceu. Então, contar para vocês um pouquinho da história desta casa, como que começou esse desejo de me tornar proprietária da casa. No ano de 76, 77 mais ou menos, estava lá fazendo a minha 7ª série e tinham 2 colegas de turma, que eu estudava no Duque de Caxias, que se chamavam um Rogério e o outro Tibério. Eles eram muito amigos, eram muito inteligentes, então eles chamaram muito atenção e eram meus amigos. E o Tibério, ele morava na ocasião na frente do supermercado 70, da Dona Zoli. E nós sempre fazíamos compras no mercado e volta e meia passávamos na frente da casa do Tibério e da família. E numa ocasião o Tibério mostrou o que ele estava fazendo, ele estava pintando as telhas da casa uma por uma com pincel. E aquilo me encantou de tal forma que me arrebatou. E muitos anos depois, quando a casa ficou finalmente pronta, eu passei para vê-la e eu fiquei absolutamente apaixonada pela casa. E essa casa, muitos anos depois, já no ano de 2003,
Quadros e a esposa dele possibilitaram que nós pudéssemos adquirir essa casa. E a Silene, ela conhecia a minha paixão pela casa e ela falou na ocasião que a única pessoa para quem ela venderia seria para mim, justamente porque ela tinha um amor pela casa e esse amor se transmitiu para mim. Aqui também gostaria de perguntar sobre o nome específico, que é uma coisa que chama bastante atenção, Castelinho Iguaçu. Como é que surgiu essa ideia e como que chegaram nesse nome? Aí no decorrer do tempo, nós fomos disponibilizando a casa, porque nós já não estávamos morando aqui, para locação. E veio uma clínica cardiológica, atendeu aqui, a clínica era moradia da família também. Depois de um tempo, a prefeitura me procurou, através do secretário de saúde, para fazer a locação da casa justamente para uma unidade de saúde da prefeitura. Então, a unidade, todos os consultórios ficaram dentro da casa, teve uma parte de exames de imagem que ficou na parte da garagem, dos quartos externos, e ainda tivemos aqui a farmácia do município, que era justamente onde é a garagem. Então, eles ficaram aqui por alguns anos, todo o período da pandemia, a casa esteve voltada para esse uso, enquanto a prefeitura dava acabamento para a obra que eles haviam iniciado para a unidade de saúde. E neste tempo, um nome começou a surgir para a casa. Eles começaram a chamar de Castelinho. Eu não sei da onde que surgiu, talvez pela arquitetura, pelo estilo da casa, que é um mediterrâneo contemporâneo, e eles resolveram chamar a casa de Castelinho e o nome pegou. E por que não homenagear o rio que banha a nossa cidade, que se chama Iguaçu, e complementar como Castelinho Iguaçu, ou Castelinho do Iguaçu. Então esse foi, assim, resumidamente, foi a nossa trajetória em toda a vivência na casa. Também gostaria de perguntar como é que surgiu a ideia de hospedar e transformar a casa, que era residencial, numa pousada. O desejo de tornar esta casa como uma hospedagem, ela é uma história que tem muito tempo que ela vem sendo construída. O meu avô, pai da minha mãe, tinha um hotel. Ele tinha hotelaria, onde disponibilizava quartos para os hóspedes e também servia refeições. E a minha avó era professora, então ele que cuidava dessa parte de recepcionar os hóspedes, de direcionar, de fazer a refeição. Ele foi tendo vários comércios ao longo da vida dele, mas deste período ficou um sonho, acho que talvez para a família toda, de bem hospedar. A minha mãe, ela sempre foi muito caprichosa, deu muita atenção às visitas quando o hospedava, e esse cuidado, esse valor a minha mãe passou. Então, do meu avô veio para minha mãe, da minha mãe veio para mim. E em uma ocasião especial, que foi quando os amigos do Leonardo vieram... De Minas, né? O pessoal da residência veio fazer um congresso lá em Curitiba e eu era o residente de Curitiba, daí na época eu chamei eles para ficarem hospedados na minha casa, e a gente tinha lá na Casa Barigui, que é hoje lá em Curitiba, que a gente faz lá também, e na época a gente tinha uns 3 quartos lá disponíveis e falei, posso levar os amigos? Então traga. E aí o que a gente fez? Eu fiz exatamente o que eu faço hoje, preparei a cama com capricho, deixei toalhas, deixei tudo cheiroso, e coloquei um bombonzinho em cima de cada travesseiro para fazer com que eles se sentissem muito bem acolhidos. Essa era a minha intenção.
E teve uma colega do Leonardo, né, a Bruna, que ela falou assim, nossa, eu nunca fui tão bem recebida assim. Então, assim, o objetivo alcançado, eu fiquei muito feliz e isso foi dando ensejo a transformar essa casa nesse bem-estar de receber bem, com toda a logística que isso envolve, o sonho de onde veio o desejo de receber. E o Leonardo aí começou a entrar nessa parte mais profissional e, por que não, expandir isso para essa casa. Inclusive, o meu nome é em homenagem a esse vô da minha mãe, que é o Boaventura Leonardo. Isso. E às vezes eu fico pensando, né, porque da família a gente tem bastante médico, tem advogado, tem psicólogo, né, tem de tudo, mas empreendedores não tem tantos, né? Uhum. Então eu fui meio desbravando, mas o nono já era, meu bisavô, né, já tinha as ideias, né? Foi um bisavô que participou muito da tua vida, né? Sim. Ele foi nosso companheiro de viagens, porque o pai e a mãe não podiam porque ainda trabalhavam, mas o vô e a avó, o nono e a nona, eles sempre iam para a praia conosco, participavam. O nono tinha um amor muito especial pelo Leonardo, porque foi o bisneto que levou o nome dele, né? Bom, então agora vocês já conheceram a história da casa. Agora nós vamos ver como é que foi feita essa transformação, que exigiu reformas e adaptações, e nós vamos fazer um tour e mostrar todo esse processo de transformação. Para falar da transformação da casa, eu vou entrar um pouquinho na história da minha vida profissional e um pouquinho da vida da minha história familiar. Quando a casa ficou disponibilizada para que a prefeitura devolveu a casa, a prefeitura fez uma pintura geral na casa e surgiu na ocasião já a ideia de transformar numa hospedagem de alta qualidade pelo Airbnb, e concomitante a isso eu já tinha transformado a minha clínica toda do modo atendimento online. E esse atendimento online foi o que me proporcionou essa possibilidade de poder estar aqui em São Mateus do Sul e estar em Curitiba ou em qualquer outro lugar. Me deu uma liberdade geográfica. E quando eu resolvi vir para cá, da gestação da Vanessa, da concepção da Madalena já estava em caminho e eu não sabia. E aí eu vim para cá, mas já com a hipótese bastante certeira de voltar para Curitiba para ficar um tempo com a Vanessa e com a Madalena nos primeiros períodos de vida da Madalena. Então, para mim, eu me organizei da seguinte forma: eu tinha o sonho de fazer todos os quartos fazer suíte. Então, durante o período que antecedeu ao nascimento da Madalena, eu fiquei me organizando, fazendo pesquisa, orçamentos, e decidi que iria fazer nesse período onde eu me ausentaria daqui. Então, daí ficou uma equipe aqui, uma equipe muito capaz, muito profissional. Enquanto eu estava em Curitiba, eles vieram e fizeram a transformação. Fizeram a transformação de 5 quartos em 5 suítes. E essa transformação levou 8 meses para ser concluída. E posteriormente vem mais uma pessoa aqui para fazer a finalização, o acabamento e tudo mais. A gente sabe, tudo é um processo, né? Ainda existem muitas coisas a serem melhoradas aqui. A gente está fazendo isso, está trabalhando. O meu sonho é fazer um projeto de jardinagem assim muito lindo, que é a coroa da decoração, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu ainda preservei, dentro deste ambiente, eu preservei o meu consultório, que eu continuo morando nessa casa, eu continuo trabalhando aqui, e na minha ausência esse lugar vai poder receber pessoas que podem trabalhar também. Eu vou disponibilizar esse espaço. Então agora nós vamos mostrar uma das etapas da transformação, que foi uma das maiores transformações aqui da casa, que é a área da cozinha.
Então, uma coisa que eu quis preservar aqui da cozinha foi esse fogão a lenha, que sempre foi uma paixão da minha vida, e a gente utiliza, ele é funcional, e os meus hóspedes poderão com certeza fazer a experiência de fazer fogo, de fazer um alimento no fogão a lenha. Fazer um pinhão. Fazer isso, sapecar pinhão no ferro. E a diferença que havia aqui antes é que essa cozinha ela não era funcional para o objetivo que a gente queria, que é poder disponibilizar todo esse espaço para os hóspedes. Antes era uma cozinha que ela tinha o objetivo de fazer comida para quem morasse aqui, né? Então era uma cozinha funcional para isso, e o meu desejo de transformar foi trazer uma mesa de jantar que acomodasse mais pessoas e as pessoas pudessem permanecer junto com o cozinheiro. E aqui uma coisa que eu preservei, que eu fiz questão de preservar, foram os arcos dessas portas, que antigamente isso aqui era uma varanda, e como aqui é uma região fria que chove bastante, o que a gente acabou optando foi por fazer um fechamento com vidros, porta-janela de vidro, e colocamos essas mesas que também estão disponíveis para o trabalho e também para refeições, e aqui é um lugar muito, muito gostoso. Então, e aqui a gente fez esse ambiente, que é uma sala de jantar, que antigamente esse aqui era um espaço que era da lavanderia, e achamos que seria muito mais bem utilizado se oferecêssemos esse lugar justamente para poder celebrar, comemorar e festejar com a família, amigos, enfim. E a gente mesmo, quando vem família aqui, antes a gente só vinha na cozinha para cozinhar, comia e saía, né? Agora a gente vem e passa um dia aqui. Né? Até no verão a gente passa aqui um pouquinho no sol, arma uma mesa lá fora. Então, um dos espaços aqui mais gostosos da casa. Toca um violão. Aí eu queria aproveitar e já perguntar, que é uma das coisas que eu queria saber, qual o espaço que você mais está gostando hoje na casa? Tem 3 espaços muito especiais aqui na casa que eu gosto muito. O meu consultório, que é onde eu passo muitas horas por dia, passo em absoluto foco, concentração na atividade que eu exerço ali, que é a paixão da minha vida, é esse trabalho, né? E outro lugar que eu gosto muito, que é a sala de lareira, onde eu coloquei um sofá que praticamente abraça a gente, e é um bom lugar para fazer leitura, um bom lugar para receber as pessoas, para conversar, para usufruir de um calor da lareira, que fica gostoso. E o meu quarto, a minha suíte, que assim é um lugar sagrado do meu descanso, do meu repouso, onde, embora eu tenha o blackout lá, eu prefiro deixar aberto, porque eu gosto de acordar com a claridade do dia, com o sol entrando pela minha janela. Eu acho isso um privilégio, de verdade mesmo. Então vamos aproveitar e vamos mostrar lá a sala da lareira? Vamos. E esse aqui é o espaço da lareira que a gente falou agora há pouco, né? Que é um espaço onde vai ser uma área de convivência para o pessoal vir aqui, conversar, acender uma lareira, tomar um vinho, contar umas histórias, né? É isso, eu quero disponibilizar a lenha para poder ser queimada, disponibilizar esse espaço, um lugar de acolhimento. Eu falei, esse sofá parece que abraça a gente, e essa é a experiência que eu quero que as pessoas tenham aqui. Levar as pessoas a usufruir de um tempo de reflexão, fazer uma meditação aqui. Acho que é um espaço perfeito para que as pessoas possam fazer isso. Tem lugares onde elas podem eventualmente esticar seus tapetes de yoga, fazer sua yoga aqui com o sol batendo ou mais no escuro, dependendo de como que as pessoas se sintam à vontade para fazer. E também, outra ideia que a gente tem aqui, que acho que é alguma coisa que não deve ter em São Mateus igual aqui, né?
e da gente poder sediar eventos, né? Então, às vezes a pessoa quer ir com a família para um lugar e já quer fazer um mini evento ali junto, às vezes um casamento ou um evento, um aniversário, encontro de família. Um encontro de família. Então aqui, todo o espaço térreo da casa, as suítes são todas em cima. Então todo o espaço térreo da casa, inclusive essas salas aqui, a garagem, a cozinha, podem ser utilizadas em um evento para reunir o pessoal aqui. E outra coisa interessante que a casa proporciona para quem vem de fora, né, que a nossa ideia é botar São Mateus na rota aí, né, dos turistas, que às vezes São Mateus cresceu muito o movimento nos últimos anos, e às vezes o pessoal chega aqui e não tem vaga em hotel, e a gente quer proporcionar essa experiência. O pessoal vem de carro, vem de moto, vai ter lugar para estacionar o carro, a moto aqui dentro da casa, tem bastante vagas lá fora, então vai ficar bem seguro e com aquela sensação de estar numa casa, né, de você não estar num hotel. Outra pergunta que eu já tinha aqui planejado, você já respondeu parcialmente, que a gente vai poder receber grandes grupos, né, porque são 6 suítes, né, e a gente tem suítes de tamanhos diferentes e com perfis diferentes. Então vai ter a suíte King, que é a suíte presidencial aí da casa, que pode ser alugada para um casal que está passando uma lua de mel, ou para um casal que quer ficar uma semana aí conhecendo a região. Aí tem outras suítes com 2 camas de casal também, que pode ficar uma família inteira lá dentro, e tem espaço de sobra para ficar lá até 6 pessoas, né? Uhum. E daí tem suíte para uma pessoa, suíte para casal, suíte um pouquinho menor, um pouco maior, cada uma com uma configuração. Uhum. E a gente, né, a minha mãe, que conseguiu aproveitar muito bem o espaço nas reformas. Então, já tinham vários quartos lá em cima, mas só tinham 2 banheiros. Agora, só 2 suítes. Eram só 2 suítes, agora são 6. Então, acho que agora a gente pode ir lá, né? Vamos mostrar as suítes. Vamos. Agora eu quero mostrar para vocês a parte de cima, onde estão as suítes, onde eu fiz a reforma mais impactante da casa. Vamos lá? A suíte master, ou a presidencial, como o Leonardo falou. Então esse quarto tem uma varanda que é exclusiva dele, que dá para a vista dos ciprestes que eu mesma quis implementar e foi plantado. Então, se a gente for ver aqui o tamanho dessa suíte aqui, é maior que a maior parte dos apartamentos hoje que são construídos nas capitais, né? Só que deve ter pelo menos, somando o banheiro e o quarto, uns 60 metros quadrados. Daí para mais. Essa parte é original, pode ver que tem o mármore que foi preservado, o sistema de espelhos que é antigo, esses armários que foram feitos especialmente para essa pia. Os proprietários, eles foram muito caprichosos, eles tiveram atenção para todos os detalhes. Agora eu vou mostrar para vocês a outra suíte, que é a suíte de família, tem 2 camas de casal, e tem um espaço imenso aqui, cabem mais alguns colchões no chão para quem quiser usufruir daqui. Tem o banheiro que foi feito nesse último ano, né, que foi uma transformação, que antes essa casa ela tinha a cozinha lá embaixo e tinha mais uma cozinha aqui em cima. Então era uma arquitetura que foi projetada na ocasião para oferecer aos proprietários o conforto de poder esquentar alguma coisa, tomar um café, esquentar chimarrão, alguma coisa aqui em cima. E não houve mais utilidade desse ambiente, nós transformamos aquela cozinha em 2 banheiros. Essa suíte, ela também disponibiliza uma varanda que eu gostaria que vocês conhecessem, que é a varanda
também exclusiva só para essa suíte. E quem quiser usufruir dessa vista maravilhosa, nesse dia nublado, ensolarado, vai poder usufruir de toda essa vista aqui com exclusividade. É difícil um dia que não tenha um pôr do sol espetacular, então é algo que só esse ambiente vai proporcionar para quem se hospedar. Então essa é a exclusividade desse quarto, além do tamanho excepcional, que pode comportar com tranquilidade até 8 pessoas, ainda temos essa possibilidade de olhar para a usina, olhar para o pôr do sol, para toda essa natureza que é tão exuberante aqui na nossa região. Saindo aqui dessa suíte, nós temos aqui à esquerda, ao lado da suíte principal, uma suíte com closet, que tem um espaço que é muito bacana, tem uma proposta que é de poder receber com aconchego, com uma privacidade. E esse espaço ele não precisou fazer nenhum tipo de reforma. Aqui tem um espaço para os hóspedes deixarem suas malas, deixarem suas coisas. Aqui esse espaço todo para poder relaxar, curtir, se hospedar. E esse banheiro aqui, ele também é original da casa, então na medida que foi possível eu preservei tudo. Esse mármore acinzentado, esse armário lindo, os puxadores, as luminárias são todas originais, então eu sei que isso requer muita dedicação, muita atenção aos detalhes, e assim eu faço muito gosto de preservar a história da família e a história da arquitetura, as escolhas que eles fizeram. Então, para mim é um grande prazer poder trazer isso para os meus hóspedes. Eu queria acrescentar alguns detalhes, né, sobre aproveitamento do espaço, né, que nem essas cadeiras que servem como malheiro, o negócio aqui de pendurar roupa, que combina com os varões das cortinas, que combina com o cabideiro, né? E o cabideiro também a gente optou aqui por ser um cabideiro de parede para aproveitar ao máximo o espaço, né? Então a pessoa que vier ficar aqui, o casal que vier ficar aqui, vai conseguir deixar a mala embaixo, vai conseguir pendurar as roupas, vai ter espaço para pôr mais uma mala lá, vai ter cadeira, ainda um closet para guardar mais malas e equipamentos, se for o caso. E aqui, né, essa cômoda foi outra que a gente reaproveitou também, né? Foi pintada, trocados os puxadores. Foi renovado. E aqui nós temos algo que nós vamos oferecer para os nossos hóspedes, que é essa caixinha com uma extensão. E ao lado desse quarto imenso, aquele aproveitamento que a gente fez da cozinha e 2 quartos, nós fizemos mais um banheiro aqui, e esse banheiro aqui está totalmente equipado, pronto para fazer a hospedagem, e futuramente nós pensamos em fechar esse ambiente e fazer mais uma suíte. Hoje nós temos o berço, logicamente que ninguém vai deixar um bebê dormindo sozinho, né? É um berço centenário aqui, todo em madeira maciça. Então essa é uma ideia de utilização desse espaço. Mais uma suíte. Este banheiro, ele antigamente, antes da reforma, ele era apenas um. Nós o transformamos em 2 também, assim como fizemos com a cozinha ali, que transformamos em 2 banheiros. Nós fizemos também esse, que era apenas um, transformamos em 2. Mantivemos o que foi possível da tradição aqui do lugar, que é o mármore branco, com porcelanato, que com certeza faz uma composição muito boa com esse porcelanato. E aqui mantivemos um espaço bem agradável. Então imagina que aqui em cima tinha uma cozinha que ninguém usava, que nunca era usada. A gente utilizou a hidráulica, que já tinha ali, o esgoto, para fazer 2 banheiros. E aqui era um banheiro que era grande,
porém também era bem antigo, né? E Sim. foi feito tudo com drywall e com esse porcelanato aqui, transformado em 2 banheiros, que proporcionou ter 2 suítes, né? Daí eu acho que um dos desafios da obra foi fazer aquele banheiro ali da próxima suíte que a gente vai ver. Essa suíte foi utilizada a mesma estrutura. Lógico que esse banheiro ficou um pouquinho menor, mas mesmo assim ficou enorme. Então, todas as suítes foram desenhadas da mesma forma, né? Foram utilizados os mesmos materiais, têm a mesma qualidade de acabamento. E essa suíte é um pouquinho diferente daquela outra ali, mas com todo o mesmo rigor e padrão de acabamento. Agora nós visitamos a última suíte do lado esquerdo de quem olha de frente para casa. Agora nós vamos para a penúltima suíte. Essa suíte ela foi mais desafiadora para fazer a obra, porque esse espaço não continha nenhum sistema hidráulico para fazer o banheiro. Então ele teve que ter soluções de engenharia para poder viabilizar esse espaço. E teve elevação do piso para que pudesse viabilizar, e tem um exaustor que vai fazer a transferência de vapor e de odores para a área externa da suíte. Mas essa suíte também tem algo que eu sou apaixonada, que como vocês já perceberam, né? Eu gosto de coisas tradicionais, antigas, que evoquem a nobreza de todos os materiais. Essa cama aqui, ela foi adquirida numa casa que vende antiguidade. Assim que eu a vi, eu me apaixonei, já sabia exatamente onde eu a colocaria. Essa cabeceira tem mais de 100 anos. Então, assim, na medida que é possível, eu trago esses elementos para casa e trago também a modernidade. No clouds in my stone. Let it rain, I hydroplane in the bank. Coming down with the Dow Jones. When the clouds come, we go, we Rockefeller. We fly higher than weather. In G5s or better, you know me. Agora eu queria explicar um pouquinho sobre o conceito de hospedagem, que hoje é muito comum ser alugado um imóvel inteiro no Airbnb, completo com cozinha, e aqui a gente optou por fazer um estilo que pode ser chamado de um hotel boutique ou de estilo um hostel mais chique, que é um conceito muito presente na Europa, né? Então até em uma das viagens que eu fiz lá para a República Tcheca, eu fiquei hospedado num hostel lá que chama Mosaic House, que foi uma grande inspiração tanto para Casa Barigui quanto para cá. Então aqui a proposta é que a pessoa tenha total privacidade e conforto dentro da suíte. Então só o hóspede vai ter acesso ali na suíte, então cama de qualidade, roupa de cama, toalha, tudo de qualidade. E a pessoa tem espaço para deixar mala, para trabalhar lá dentro da suíte, mas ela também vai ter espaço a essa área compartilhada de convivência, onde a pessoa vai poder utilizar a cozinha, vai poder fazer seu café da manhã, vai poder fazer seu almoço, vai poder fazer janta, vai poder usar esse espaço aqui tanto para refeições quanto para trabalho. E uma das partes mais legais também, ela vai poder fazer conexões com outras pessoas, outros viajantes que estão com o mesmo propósito, às vezes, né, de conhecer o interior aqui do Paraná, ou então estão vindo a trabalho. Mas essa é uma parte bem legal, né, de viajar, porque você não vai precisar ficar trancado no seu quarto, como é muitas vezes num hotel. Aqui você pode vir, interagir, trocar uma ideia, conhecer pessoas novas. E quem tem essa ideia de viajar e já viajou muito, ficando em pousadas, em hostel, em camping, sabe que essa é uma das partes mais interessantes de viajar, de você poder fazer conexões, conhecer pessoas e às vezes aprender coisas novas, né?
às vezes fazer um networking, ou às vezes sair até com uma amizade nova, né? Quem já lidou com uma reforma sabe que nem tudo acontece da maneira que a gente espera, né, numa reforma, e sempre tem alguns intercorrências e desafios no caminho. Então eu queria saber nessa obra aqui, o que foi mais desafiante? Então eu acho que houveram vários percalços aí no caminho, mas uma das coisas que eu acho que eu escolhi com acerto foi que eu contratei a obra com tudo incluído. Então eu não tive surpresa em relação ao custo de material, ao custo da mão de obra, ao custo de eventuais acréscimos. Então foi aquele valor fechado, eu tive esse fator favorável para mim, mas o que na época causou impacto, que não foi tão agradável assim, foi que em função de uma tubulação da rua, da água que é fornecida para a cidade, passar muito próximo ao meu muro, houve uma pressão absurda no terreno e acabou estourando o muro. Então estourou um muro que é de quase 7 metros de altura ali, causou um grande estrago, causou muita preocupação, e isso realmente para mim foi bem desgastante, porque daí eu tive que disponibilizar todos os recursos para isso. Eu ainda aguardo uma solução legal para poder resolver essa questão, né? Mas eu acabei recuperando toda essa parte do muro. Daria para ter construído mais 2 casas só com o que eu gastou no muro. Do que eu investi nesse muro. Mas enfim, ficou pronto com todos os percalços aí, né? E esse foi assim, de fato foi o maior desafio, foi essa parte do muro, que a casa estava toda pronta, a prefeitura tinha entregue, estava tudo pintado e aconteceu esse acidente. Mas conseguiu resolver e ficou ótimo, né? Deu tudo certo. Aí já entrando nesse tema, e qual foi a parte mais prazerosa agora de ver pronto? Eu acho Ou do processo? De todo o processo, eu acho que está sendo agora. Esse está sendo o momento mais prazeroso para mim, porque assim, depois que a obra termina, a gente sabe que precisa de toda essa função de cuidados pós-obra, da limpeza, dos detalhes, e foi assim, um empenho na hora que eu estava comprando todas as coisas para casa, e o rapaz que entrega pelo Mercado Livre falou assim: nossa, vocês têm uma loja aqui? Ele achou que tínhamos uma loja de tanto material que foi chegando, fui comprando, fui investindo, foi ficando bonito. Essa parte de colocar as cortinas, de colocar os cabideiros, de colocar as peças conforme foi ficando bonito, foi muito gostoso. A casa já era muito bonita, né? Agora ficou toda renovada, né? E pronta para receber gente. E assim, as ideias não param, né? A minha ideia é fazer uma casinha de bonecas aqui embaixo do caquizeiro, de fazer uma área aqui de lazer, de fazer uma fogueira. Uma fogueira ali eu tenho as caixas de lenha, que são bancos, né? De fazer um lugar que seja bem agradável para a gente poder curtir o calor de uma fogueira, de curtir um céu que só no interior que a gente consegue ver. Então são todas essas ideias que eu tenho vontade de implementar, e eu acho que com o tempo eu vou conseguir trazer isso para casa. O que você acha que São Mateus oferece para a pessoa que está vindo viajar, ficar hospedado aqui? O que você tem a dizer? Você que morou aqui muito tempo, está morando aqui, né? Eu morei muitos anos, eu passei o final da minha infância, minha juventude aqui, casei aqui, tive vocês aqui, vocês também se criaram aqui. Eu acho que o que de melhor essa cidade oferece é justamente aquilo que eu falei, a tranquilidade. Então, qualquer coisa que você precise, no máximo 5 minutos. Para ir num banco, para ir numa mercearia, para ir no mercado, para ir num açougue. E assim, outra coisa que aqui é uma particularidade, todas as pessoas se conhecem.
Então a gente tem esse acolhimento das pessoas, você sai na rua, você cumprimenta as pessoas e pergunta, e a mãe como é que tá? E os filhos como é que estão? Então tem essa coisa que é do interior que é muito legal. Dizendo assim, quais são os elementos que formaram essa cidade, né? Nós temos aqui em São Mateus talvez a maior concentração da população polonesa do Brasil. Nós temos o cultivo da erva mate, que foi a principal fonte de renda e de trabalho aqui. Nós temos, por vocação do local, a erva nasce espontaneamente. Eu fui numa experiência de Airbnb Experience do mate lá no Uruguai e a erva mate que a gente estava tomando era de São Mateus do Sul. Então, é impressionante. Então, nós abastecemos o Chile, já tem mercado na Europa, tem mercado na Rússia, tem mercado nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Uruguai, Argentina. Todos. E aqui a nossa terra, São Mateus do Sul, também é a capital do xisto. O xisto é uma pedra pirobituminosa que ela, depois de usinada, que passa por um processo de pressão e temperatura, ela libera gás e libera, junto com esse gás, enxofre, que depois é condensado e vira pedra de enxofre que é vendido para a indústria. Produz o caldo do enxofre, que é usado como defensivo agrícola e como adubo, e produz principalmente, que é o principal da produção do xisto, que é o óleo. Óleo combustível. Um dos propósitos aqui desse canal é ajudar você a abrir a cabeça para entender, às vezes, qual é o propósito do seu imóvel, né? Que às vezes você tem aquele sonho de morar no lugar, mas você talvez não esteja pensando em todo o potencial que o imóvel pode ter. O imóvel pode ficar, às vezes, parado ou numa locação tradicional, e a gente está aqui para te ajudar a pensar em ideias de explorar o potencial máximo do seu imóvel, né? Por isso que a gente está mostrando todos esses imóveis e mostrando a história dos proprietários para te ajudar a ter ideias. Se você tem um imóvel que tem potencial para locação de temporada ou para eventos, chame a gente aqui da Garden. Nós temos mais de 10 anos de experiência fazendo esse tipo de gestão em imóveis de alto padrão. You've got a hold on me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door and you go. Meu desejo era proporcionar uma experiência única onde você vem para a minha casa, se hospeda aqui no Castelinho e você vai poder colher as suas ervas aromáticas, os seus temperos direto da horta. Uma horta orgânica, cuidada com muito esmero, com detalhes. A minha preocupação sempre foi ter à vontade os produtos que são gostosos e que podem fazer uma diferença enorme no seu prato. Você já imaginou fazer um prato gostoso, saboroso, aí você lembra, eu quero uma salsinha, quero uma cebolinha, você vem e coleta e usa. Tem manjericão, o manjericão roxo, tem orégano, tem manjerona. Nós plantamos
tomate de 3 variedades, tomatinho cereja. Se você tiver vontade de colher, você colhe. Se você tiver vontade de plantar, você também vai poder plantar. Eu deixo aqui também as ferramentas necessárias para que, se alguém se sentir inspirado a revolver a terra, colocar a mão na terra, que isso fica completamente à vontade, porque tudo aqui é para você. Se você quiser conhecer mais sobre o Castelinho Iguaçu, acesse o site da gardenreserve.com.br e procure por São Mateus do Sul. Lá você vai encontrar todas as suítes disponíveis, informações da hospedagem e opções de reserva direta. Pessoal, essa aqui é a menina, é uma gata que eu adotei numa viagem que eu fiz para São Tomé das Letras, que eu fiquei hospedado num Airbnb rural. E no dia que eu cheguei lá, ela ficou lá miando e pedindo carinho, e ela estava bem magra assim, né? Então no primeiro dia eu dei bastante comida para ela, e ela ficou lá miando na porta da casa lá. E daí no dia seguinte, eu achei que ela não ia ficar por lá, né? No dia seguinte ela estava lá de novo. Aí dei mais comida, ela devorava os ossos de frango e coisa assim, né? E aí no segundo, terceiro dia eu falei com o anfitrião, eu perguntei sobre a gata, né? Ele disse que ela estava lá abandonada e que ele não tinha como cuidar dela. E ele falou, ela está procurando um lar. Então eu optei por trazer ela, né? Adotei ela. E aí para ela fazer companhia para a Herbie, que é a outra gata que também tem uma história legal, que é uma gata que ficou anos morando lá na Casa Barigui, em Curitiba, e foi um hóspede que encontrou ela abandonada. Eu levei ela para minha casa e depois eu trouxe ela para cá, a Herbie, e agora estão as duas juntas aqui. Quando chegou aqui, elas fizeram amizade, porque a hora que eu trouxe a menina, a Herbie ficou enciumada por um tempo, né? Aí quando elas vieram as duas para cá, para um ambiente neutro, elas fizeram amizade e estão convivendo agora aqui. E vão ser as anfitriãs aqui também da casa. E integrando esse espaço, nós dedicamos um espaço ao sagrado e trouxemos essa luminosidade, essa presença, cercado do verde, lugar especial onde você pode se conectar com algo maior do que você.